Boa tarde, amados. Que alegria estar de novo aqui com vocês. Vamos cumprir a nossa tarefinha. Hoje é dia 17, mas a gente vai ler o capítulo 16 de Provérbio. Para quem ainda não sabe, né? A gente está fazendo uma maratona da sabedoria. A gente lê um livro, o Salomão, o homem mais rico que já existiu, e esse livro fala, né? Conta que se a gente ler Provérbios durante 2 anos, a gente vai ficar mais sábio do que as pessoas que nos rodeiam. Durante 5 anos, há grandes chances de ficar milionário. Então, o convite aqui é a sabedoria mesmo, porque a sabedoria ele traz os códigos, né? Provérbios traz os códigos. É muito bacana a leitura, uma leitura viciante. Estou amando fazer essa leitura com vocês. E Provérbios, ele é separado, né, em 3 etapas, o livro de Provérbios. Então, de 1 a 9, existe um convite à sabedoria. Então, ali a gente vai ter um convite à sabedoria. Por que ser mais sábio? Ele vai explicando, né? Moisés vai explicando. Moisés, eu estava lendo agora com a minha filha sobre Moisés, sobre a sarça. Não, aqui é Salomão que fala, né? Então, do 10 ao 24, nós temos os ditados dos sábios, e dos 25 ao 31, o comportamento dos nobres. Então, como a gente está no 16, a gente está aqui no 10, entre 10 e 24. Então, ditados dos sábios, né? E o livro de Provérbios, ele foi escrito há mais de 3.000 anos, mas ele é um livro atemporal, né? Um livro que, de verdade, se você quer ser uma boa esposa, leia Provérbios. Se você quer ser um bom marido, leia Provérbios. Se você quer ser um bom empresário, leia Provérbios. Então, é um livro atemporal, um livro que, de verdade, vai suprir tudo aquilo que a gente precisa para a gente ser, né, aquilo que a gente tem que ser dentro da nossa casa, da nossa vida profissional, da nossa vida no ministério, né? E assim, hoje eu estava escutando de manhã a história de Salomão, porque a gente começa a entrar nisso tudo para entender, né, como que Salomão teve, né, toda essa sabedoria. Então, Deus apareceu para Salomão, né, durante um sonho e perguntou para Salomão o que ele gostaria. E ele não pediu nem bens, ele não pediu nada. Ele disse: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa. Ele tinha mais ou menos uns 16 anos, para que eu possa conduzir bem o meu povo. Então ele fez um pedido que não era um pedido que era para ele. Então aqui está um drive muito importante. Deus se agrada dos pedidos que a gente faz, das orações, quando elas beneficiam mais pessoas. Então não adianta: Senhor, quero uma BMW. Deus não tem uma garagem de carro ou uma concessionária. Então a gente tem que pedir para Deus aquilo que ele vai possibilitar para que a gente possa, porque um carro é algo possível, né? É só a gente fazer aquilo que quem fez para comprar um carro fez. Então a gente deve pensar que Deus faz o impossível. Então vamos pedir para Deus aquilo que não é possível para nós, que é: Senhor, abre a minha cabeça, meu espírito, minha mente para receber sua palavra e me tornar mais sábio. Então que os pedidos sejam sobre sabedoria. E o que é essa sabedoria? Senhor, essa sabedoria para transbordar em mais vidas, transbordar na vida da minha família, né? Das pessoas que estão próximas de mim. Então é isso que a gente tem que fazer. E esse é um convite à sabedoria mesmo, né? Gente, é viciante a leitura de Provérbios. É algo assim que, de verdade, ela não vai se extinguir. Tipo assim, são 31 capítulos e a orientação é que você faça a leitura de um capítulo por dia. Então, hoje é dia 17, a gente vai ler o 17, vamos ler o 16 e o 17. Então, hoje é dia 17, a gente lê o 17. E aí, no mês que vem, o que a gente faz? A gente relê de novo, porque são tantos códigos, são tantos drives que a gente chama aqui, tantas coisas pra gente entender, que a ideia é você pegar um versículo desse que chama mais atenção, entender, discernir, ver como que você vai colocar isso na sua vida e aplicar. E esse é o ciclo da sabedoria. Então, o ciclo da sabedoria, eu preciso buscar o conhecimento, que é o que a gente está fazendo, eu preciso entender, eu preciso discernir e depois eu preciso aplicar. Então, esse é o ciclo da sabedoria. Quero ser mais sábio, eu tenho que fazer esse giro, tá? Então, vamos lá. Fazendo esse introdutório aqui, vamos começar agora a falar no Provérbios 16, 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha aí. Ainda mais se tu faz aquela oração, né? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existe aí algo de muito sério, porque a gente acha que é simples assim. Mas quando a gente faz essa oração, de verdade Deus vai interferir em tudo e vai tirar, ou vai colocar, e vai ajustar, e vai fazer o que tem que fazer, porque você, né, eu e você demos essa liberdade para Ele. Fica sem essa luz que é melhor.
2. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Então, muito além do que aquilo que a gente imagina, né? Aqui em Provérbios, no início, fala que você não fique com seu próprio conhecimento, seu conhecimento a partir de você mesmo, que você busque o conhecimento, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Não se apoie no seu próprio entendimento. Permita que outras pessoas falem sobre mim mesmo, para que eu possa entender, porque os nossos olhos, né, às vezes são enganosos, nossa mente mente, né? Então, olha só, no 16:2, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, porque de verdade as pessoas não sabem. Oi, Paty, tudo bem? A gente tá lendo Provérbios, acompanha aí com a gente que vai ser bem bacana. Provérbios 16:2. Então, de verdade, olha só, todos os caminhos das pessoas são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Então, não adianta a gente tentar esconder do Senhor quem de verdade, qual é o perfume que exala o nosso coração. 3. Entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Então, olha só, o que ele faz no 16 no início aqui? Primeiro, ele eleva o nível de consciência para a gente entender que a gente não faz nada e não é nada sem o nosso Senhor. E que aquilo que ele faz, aquela porta que ele abre, que ele fecha, de verdade, ele faz isso porque ele está enxergando aquilo que a gente não está enxergando. Então, primeiro, Salomão, ele eleva o nosso nível de consciência. Depois, quando no 3 ele diz, entrega suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará, ele te mostra uma conduta sábia, que é entregar as obras ao Senhor, né? Porque quando você só vai entregar suas obras ao Senhor se você tiver um coração sábio, né? E se você andar conforme os caminhos de Deus, os mandamentos. Então, e tudo que você tem planejado se realizará. Olha que legal. 4. Então, consagre ao Senhor. Tem esse hábito, não é fácil, porque a gente acaba sendo muito orgulhoso. Tem esse hábito de dizer, Senhor, olha só, vou realizar essa tarefa aqui, vai na minha frente, ou se é para que eu faça isso, Senhor, me mostra esse caminho. E tudo que é do Senhor, ele é mais, existe confirmações, assim, por exemplo, eu vou fazer algo, começa a truncar, eu já entendo que não é para fazer, não nesse momento, agora mesmo. Comecei a fazer as lives, eu me afoguei, não conseguia parar de me afogar, eu desliguei e disse, Senhor, eu entendo que a hora que é para eu ligar essa câmera não é agora, porque talvez eu vá chegar agora num coração que está precisando ouvir essa palavra. Então, a gente tem, quando a gente entrega ao Senhor, e antes de eu começar a leitura, eu digo, Senhor, que seja sobre o Senhor e não sobre mim, entende? Então, a gente tem que colocar, né, a nossa vontade muito aquém, muito longe da vontade de Deus, porque a gente não é nada sem Ele, né? Então, vamos consagrar sempre a Deus as coisas. Senhor, me ajuda, né? Vai na minha frente. Às vezes eu digo, Senhor, até aqui sou eu. Daqui para frente é o Senhor. 16:4. Então, a gente está lendo Provérbios. 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Que é um ímpio? Aquele que é cruel, que não acredita nos caminhos do Senhor. 5. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Então, olha só, lá no 8:13, a gente tem aqui, ó, 8:13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, quando fala aqui que o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso, ele odeia, detesta em pavor do orgulhoso, porque o orgulhoso, ele se basta, né? O orgulhoso, ele tá na classificação dos tolos, né? Porque ele não aceita conselho nenhum. Então, o orgulhoso, Deus abomina o orgulho, Deus abomina, porque é como você falar, Senhor, eu não preciso de você. Deus, eu não preciso de você. Eu sou autossuficiente, sou orgulhoso demais para que eu possa aprender de outras fontes, outras coisas. Então, Deus abomina isso. 5. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. O que é se expia a culpa, né? Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Já foi paga a nossa culpa. Expiar é purificar, né? Pagar nossos pecados. Então vamos ler de novo. Pela misericórdia e pela verdade. Pela misericórdia de Deus
já foram pagos todos os nossos pecados lá na cruz pelo Senhor Jesus. E pelo temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? 8:13, é o extremo respeito ao Senhor, não é ter medo do Senhor, é ter o extremo respeito ao Senhor, se evita o mal. 16:7, se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os inimigos vivam em paz com Ele. Porque assim, ó, a gente vai ter todos os tipos de pessoas próximas da gente, então a gente tem que viver em paz. Acaba fazendo uma asepsia, assim, a gente acaba acontecendo de algumas pessoas saírem de perto da gente, porque a nossa frequência, quando a gente começa a conhecer a verdade do Senhor, ela muda. Então a gente começa a entender que algumas coisas e algumas pessoas não fazem mais parte dessa fase da vida da gente. E naturalmente elas saem da nossa vida. Então é natural, a gente tem que aceitar isso. Então vamos ler de novo. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, o que é ser agradável? Que cumpre a justiça de Deus, né? Que tá lá, que, né, faz parte do coração, que é um coração sábio, né? Que é uma característica de um sábio que tem, né, o pensamento no alto, que tem a boca controlada, que tem o espírito sereno. Então, os caminhos de alguém que são agradáveis ao Senhor, que é um sábio, que é uma pessoa cheia da sua vontade, se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Então, é verdade. 8. Melhor é pouco havendo a justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Toda vez que a Bíblia fala em justiça, a gente tem que entender a vontade de Deus, tá? Então, é melhor é o pouco havendo a vontade de Deus do que grandes rendimentos com injustiça, porque até esses rendimentos não ficarão conosco, né? Isso é uma regra. 16:9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 10. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar sua sentença. 11. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Então a gente é justo, né? A gente tem um peso e balança justa. Obra sua são todos os pesos da bolsa. 12. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça, né? Olha que legal. Os reis, né, os governantes, deveria ser assim, né? Detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça, pela vontade de Deus. Justiça é a vontade de Deus. 16:13. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Olha só, os lábios, os canais da alma, né? Por onde que a gente tem, são os canais de recepção da alma. Quais são esses canais de recepção da alma? São todos os nossos sentidos. Então, o alimento do nosso corpo a gente faz, né? Pela comida, pela bebida. Esse é o alimento do nosso corpo. O alimento da nossa alma, que vai nutrir nossos sentimentos, eles entram pelos canais de recepção, que são a olfato, a audição, são os 5 sentidos, né? Então, quando fala os lábios justos são contentamento do rei. Quando a gente consegue tirar algo da gente, a nossa palavra é justa, é porque o nosso coração está cheio de justiça. E um coração cheio de justiça e de sapiedade é um coração de sábio, aquele que tem os mandamentos de Deus escritos na sua tábua. Então, os lábios do justo são o contentamento do rei. E ele ama o que fala coisas retas, né? Coisas direitas. 16:14. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Quer dizer que temos como acalmar, até fala aqui, 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então aqui fala, né, 16. O furor, 14, 16:14, o furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. Então a palavra calma, né? A resposta branda desvia o furor, tá aqui a resposta. Então todas as vezes, é aquele ditado, né? Só brigam dois se os dois quiserem, se um não quer, não tem a briga. Então que a gente seja esse homem calmo, essa mulher calma que vai trazer essa palavra, ou vai se calar, porque também não tem briga se um dos dois não discute, né? Às vezes a gente tem que pensar assim, ó, eu quero ser feliz ou eu quero ter a razão, né? Às vezes a gente tem que pensar nisso. Será que eu prefiro ser mais feliz agora ou ter a razão? Porque às vezes a gente não consegue passar a nossa visão, né? Até porque às vezes a nossa verdade é só nossa, não é da outra pessoa.
Então faz parte a gente poder entender também como é que entra a nossa fala, que é a nossa comunicação, como é que é recebida pelos canais receptivos da alma da outra pessoa, né? 16:15. O semblante alegre do rei significa a vida. A sua bondade é como a chuva fora de época. Quando fala em chuva, fala liberação de bênção, né? Chuva traz vida, chuva floresce o jardim. Então, o semblante alegre do rei significa a vida. E a sua bondade é como chuva fora de época. Olha só, todas as vezes que Deus fazia prosperar a terra, ele liberava uma chuva. 16:16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir entendimento do que a prata. Né? A gente tem várias passagens que falam que busca a sabedoria mais que se busca o ouro, mais que se busca a prata, porque todas as outras coisas serão te acrescentadas, né? Busca o reino e as demais coisas serão lhe acrescentadas. Então, é a sabedoria do reino, essa sabedoria que vem, né, que é vertical, que vem de Deus. Quanto mais a gente tem ela na nossa vida, mais outras coisas irão nos ser edificadas, porque a gente vai viver de uma forma muito mais reta, muito mais sábia, entendendo os limites das coisas, entendendo as pessoas e vivendo mais em paz, né? Aqui em Provérbios, no começo, Provérbios 3:1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida, paz e prosperidade. Quem não quer isso? Então, a pessoa sábia tem anos de vida, paz e prosperidade. Olha que coisa, né? Não é isso que a gente quer? 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. 18. Antes da ruína vem a soberba. Antes da ruína vem a soberba. E o espírito orgulhoso precede a queda. Todo orgulhoso vai cair. Todo orgulhoso vai cair. Todo soberbo, até porque, Janice? Porque ele faz parte do conjunto das coisas que Deus odeia. Tá lá em 8:13, a gente leu agora mesmo. Deus odeia a soberba, arrogância e o mau caminho, a boca que fala coisas perversas. Então, né, se a Bíblia tá falando aqui que Deus odeia, então inevitavelmente vai cair. 19. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Despojo são restos, né? Despojo é lixo, é um resto, por exemplo, despojo de guerra, são coisas que sobraram da guerra, então não tem boas coisas no despojo, né? Então melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com orgulhosos. 20. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor é feliz. Diz lá também, confia no Senhor de todo o seu coração e tudo será lhe dado. Então confia no Senhor. Ele é o nosso Pai, o que Ele não faria por nós, né? 21. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura do falar aumenta o saber. Quem é? Vamos lá. Quem é o sábio do coração? É aquele que anota na tábua do seu coração todos os mandamentos do Senhor. E que coração é esse, Janice? É um coração equilibrado, cheio de amor, sábio, sensato, fiel. Esse é o coração do sábio. Qual é a característica do sábio? O sábio tem pensamentos normalmente, né? O que é pensamentos do alto? Ele tem pensamentos do alto. Ele não fica escutando as vozes, porque o tempo todo a gente tem vozes. Não sei se acontece com vocês. O tempo todo tem vozes no nosso ouvido. Esse é o mundo real. A gente fica ali, mas ele não fez isso. Mas a minha filha não sei o quê. Mas se ele chegar atrasado. Mas a gente começa a escutar voz. Que voz você está ouvindo? Essa voz aqui não é de Deus, tá? Já te digo. Nós ou servir, né, nesse mundo, ou tem aqueles que são guiados, anjos de Deus ou anjos de Satanás, né? Os anjos caídos. Então, quem que está escutando? Que voz que está escutando? Então, às vezes fica, meu Deus, mas não vai dar certo. Ou, mas você já começa, às vezes você começa a sofrer por antecipação por uma situação que vai acontecer quando chegar em casa. E começa a ouvir essa voz. Essa voz não é a voz de Deus. E o sábio, ele tem pensamento do alto. O que ele faz? Ele não escuta essa voz, ele corta essa voz. Voz, não quero falar contigo. Tem até uma amiga minha, que ela é coach, ela me ensinou assim,
Quando começa essas vozes na nossa cabeça, diz assim, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. Parece ridículo, mas funciona, tá? É técnica. Oi pensamento, começa, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. E aí você passa a pensar outra coisa. E aí você começa a colocar pensamentos do alto. E essa é uma característica do sábio. A característica do sábio também é a boca controlada. O que é? Não tens o que adicionar na vida de uma pessoa? Não fala nada, fica quieto. Se tens algo para adicionar, e assim, né? Às vezes a gente pensa que a gente está adicionando alguma coisa, a gente vai criticar, a gente vai criar uma outra história que não precisava. Então a gente precisa entender aonde que a gente deve falar, né? E quando a gente deve falar. Então, a característica do sábio, pensamento do alto, boca controlada, espírito sereno. Espírito sereno controla a boca. 22. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida. Bom senso, gente, assim, é muita coisa para falar. O bom senso, o que é o bom senso? É bom siso. Bom senso tem quem é sensato. Então, bom senso, o sensato, para aqueles que o possuem, é fonte de vida. Mas a tolice, que é do tolo, né? Quem é tolo é aquele que vive na tolice. Quem tem o bom senso é aquele que é sensato. Mas a tolice é a punição dos insensatos, ó. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Coração sábio é mestre da sua boca, ele manda na sua boca. E aumenta o cuidado, porque às vezes a nossa língua, esse músculo aqui que é tão forte, ele fala coisas e solta coisas que não adianta, né? Às vezes a gente não tem controle. Então, o sábio aumenta a persuasão dos seus lábios, quer dizer, controla a sua língua. 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. 25. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. 27. O desprezível cava o mal, e seus lábios há como um fogo ardente. E nos seus lábios há como um fogo ardente. O desprezível, que é o insensato, que é o tolo, né? 28. Aqui a gente tá falando já de uma pessoa que é tola. Vai começar a falar, o desprezível cava o mal, porque dele a gente consegue tirar, né, para fora da gente aquilo que o nosso coração tá cheio. Então, o desprezível cava o mal. Dos seus lábios há como um fogo ardente, quer dizer, só vai sair da boca dele aquilo que tá cheio no coração. Se ele é desprezível, ele tá no coração que tem que ser tratado. 28. O perverso semeia discórdia e o difamador separa os maiores amigos. Olha só. 29. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. 30. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Olha só, tem que estudar mais sobre isso aqui. Os cabelos brancos são como a coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Aqui já fica, né, os cabelos brancos, quer dizer, o cabelo, né, daquele que já tem mais sapiência, das pessoas mais sábias, que tem mais tempo de vida, né? Então, cabelos brancos são como a coroa de honra, para quem tem honra, né? Lembra que a honra precede da humildade. Então, aquela pessoa que é humilde, que tem, né, trabalha com as características de todas da sapiência, da sabedoria. Então, os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Como é difícil a gente dominar a gente próprio. Não existe nada mais difícil do que ter o autocontrole, né? E aí a gente escuta isso. Autocontrole, né? Ali nas versões dos coaches, o que na Bíblia diz que é... Esqueci a palavra. Mas é pra gente, né? Meu Deus, tá em Gálatas 5:22. Daqui a pouco eu olho. Então, né? Frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito. Então, o autocontrole é melhor eu ter paciência do que ser um herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que eu conquisto uma cidade. Olha só, quem domina a si próprio, né? 33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Aqui ele fecha do jeito que ele abre, o 16, né?
ele fala, para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Independente do que for, se você entregou a tua vida ao Senhor, é Ele que vai te dizer o que vai ser feito ou não. Vamos tocar no 17 para a gente ficar em dia? 17:1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Meu Deus, quem quer, né? 2. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O escravo sábio dominará sobre os filhos. Olha só. Olha que legal isso. O escravo sábio dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os seus irmãos terá parte da herança. Ai, bonito isso. O crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O que é o crisol, né? Eu não sei se é uma ferramenta ou se é o fogo que queima a prata, né? Mas é aonde a gente derrete a prata. E o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. O Senhor, às vezes a gente escuta muito, né? Vamos ajoelhar para orar. A gente deve fazer essa reverência para Deus, porque quando a gente de verdade entrega um momento para Ele, às vezes a gente sente assim que a gente quer dar tanto para Ele, que a gente dá vontade de deitar no chão, né? Não só de ajoelhar, dá vontade de se jogar no chão, de ficar aos pés do Senhor, de tanto que Ele nos abençoa, de tanto que a gente sente a bondade dele é tão grande que dá vontade de me jogar nos pés dele. Mas Deus vai sentir o perfume do teu coração. Ele não quer ver o calor do teu joelho. Ele quer saber, porque muita gente ajoelha e ora, mas é uma pessoa que não derrama as graças na sua casa, é uma pessoa que vai nos cultos ou nas igrejas, não transborda sabedoria, não evangeliza, não busca outras almas para o reino, não ensina a palavra de Deus. O que adianta ter um calo no joelho? Então Deus vai sempre estar interessado no perfume do teu coração. Quem é você para Deus? E aqui fala, o Senhor prova os corações. E como Ele prova, gente? Meu Deus, a gente é provado todos os dias. Quando a gente começa a entender como Deus... Assim, é uma caminhada, é um processo, né? A gente tá num processo. Então, quando a gente começa a dizer, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida, tens que entender, eu tô trabalhando muito a minha cabeça, porque não sou mais, uma mulher que eu era o homem da casa, uma mulher que eu era... Vem cá, oi, o povo, bem ligeirinho. Uma mulher, hoje eu tenho companheira dentro da minha casa aqui, ela não tá no colégio hoje, coisa mais linda da mãe. Então, assim, como eu tinha dificuldade de entregar, mesmo que seja a Deus, todas as minhas coisas. Hoje eu entrego a Ele e às vezes o meu pensamento, mas se eu fizer isso, quando eu entrego as coisas ao Senhor e digo, Senhor, que faça como o Senhor gostaria de fazer. Eu não tenho que tirar daqui e ajudar Deus e botar aqui. Não, mas eu vou botar aqui porque eu vou ajudar Deus. Vou fazer isso porque daí se acontecer isso aqui já tá pronto. Gente, quando a gente entrega a Deus, e eu tô passando por essa prova, quando a gente entrega a Deus, Senhor, que eu não consiga nem ser, que eu seja encoberto com o seu manto, que nem me enxergar vão enxergar, eu não preciso estar fazendo coisas, que é a situação que eu tô passando hoje, coisas para facilitar. Deus não precisa de ajuda, quem precisa sou eu. Então, quando a gente entrega as coisas a Deus, a gente tem que entender assim, entregar e dizer, Senhor, tá aqui, faz a sua vontade e não a minha. Entender que Ele vai fazer tudo o que Ele tem que fazer, porque eu sou a pessoa, né, que estou entregando a Deus aquilo tudo. Então, quando o Senhor fala aqui, 17, nós estamos lendo Provérbio 17, 3, que o Senhor prova os corações, Ele prova o tempo todo, porque Ele diz assim, tu tá me entregando ou tu vai fazer? Não, decida, moça, tu vai entregar as coisas ou vai fazer o que você está dizendo para fazer? Então, a gente tem que ter essa consciência. 4. O malfeitor dá atenção aos lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. 17:5. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. Quem é que criou o pobre? Senhor Deus. E o que se alegra com a calamidade não ficará impune. 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, são seus netos. E a glória dos filhos são os pais. A coroa dos velhos, e aqui fala, quem que chega lá? Quem que tem dias longos nessa terra? Aquele que tem os mandamentos, né, gravados na tábua do seu coração, porque eles receberam o benefício que está lá em 3:1, que aquele que guardar os mandamentos no seu coração terão dias longos.
aumentando seus dias na terra, acrescentarão anos de vida e paz. Então, quando fala, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, eles viverão para ver seus netos. E a glória dos filhos são seus pais. 7. Palavras bonitas não ficam bem ao insensato, muito menos a mentira na boca do príncipe. Então a gente tem que pensar que somos príncipes e princesa. Não, sobre mentira é algo que a gente precisa entender. Às vezes a gente fala assim, eu fazia isso. As pessoas me ligavam, ô Janice, tá vindo? Ó, já tô chegando. Eu nem saí de casa, eu já tô chegando, é uma mentira, uma pequena mentira. Então não façam isso, porque o nosso cérebro começa a se acostumar e mentir. Quem rouba um, rouba 1 milhão, quem mente um pouquinho, mente um montão, né? Então, assim, que a gente tem essa conduta reta de verdade. Não, tô saindo de casa agora, eu levo uns 15 minutos para chegar aí. Ou tô chegando, eu nem saí dentro da minha casa. Eu fazia muito isso. Então, não façam isso, ó, né? Essas pequenas mentiras. Então, não fica bem ao príncipe que você é, ou à princesa, né, que minta. 8. O suborno é pedra mágica aos olhos de quem o oferece. Onde quer que for oferecido, dará resultado. 9. Quem cobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores inimigos. Aqui tá falando, né? Olha só, quem cobre a transgressão fortalece a amizade. Às vezes a gente não tem que ser aquele que vai jogar mais fogo na fogueira. A gente tem que ser um apaziguador, a gente tem que ser um agente de paz. A nossa igreja está fazendo um projeto Casa de Paz, olha que lindo. Eu sou um semeador de paz na minha igreja. Então a gente tem que, se for entrar no assunto, que a gente entre no assunto para apaziguar, não fica criando cochichos e aumentando a fofoca. Que a gente não seja fofoqueiro. Então é isso que quer dizer. A gente está lendo 17, Provérbios 17, 9. 17:10. Uma repreensão cala mais fundo quem tem juízo do que chicotados ao insensato. A gente tem que entender, e a gente deve falar, fala aí, eu amo a correção. Eu amo a correção, porque Deus, todas as vezes que a gente precisar, Ele vai nos corrigir em amor. Então, Deus vai corrigir sim, porque Ele é um Pai que nos ama. Então, eu amo a correção. E às vezes, essa correção, né, às vezes vem dos pais da gente, daqui, né, os nossos pais, às vezes é um conselheiro que passa bons conselhos. Então, a gente tem que entender que a correção, para o sábio, é um ajuste de rota. Às vezes, a gente tem um conselho de alguém, e esse conselho, a gente não tem que levar esse conselho para a gente mudar o nosso caminho. A gente tem que ter esse conselho para a gente refletir e às vezes ajustar a nossa rota. Porque às vezes o conselho vai tirar a gente do foco, a gente não pode sair do foco. Então a gente tem que avaliar se o conselheiro tem boas, a fonte é boa e se ele tem frutos naquilo que eu quero. Não adianta perguntar para um padeiro como é que eu devo fazer para arrumar meu carro, já que o meu carro está estragado, eu devo perguntar então para uma pessoa que tem um mecânico, né? Então a gente tem que ter um conselheiro que naquela área específica me dê bons conselhos. Então, uma repreensão cala mais fundo quem tem juízo, que cumpre a justiça de Deus é o sábio, de que chicotadas no insensato. Então, falem aí, eu amo a correção. 11. O rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Forte. Melhor é encontrar uma ursa olha isso aqui. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um insensato na sua tolice. Gente, a gente falou ontem, antes de ontem, não sei, que a gente é melhor te deixar o tolo na sua tolice. Porque às vezes você vai repreender um tolo e tu vai arrumar um inimigo. E o tolo não vai te ouvir. O tolo é aquele que tem conhecimento. O tolo insensato, ele tá na mesma categoria. Então ele tem o conhecimento, mas ele não tem o entendimento, não aplica, ele não faz o ciclo da sabedoria. Ele fica dentro da sua tolice. Então é melhor encontrar uma ursa que foram roubados seus filhos, mesmo pensa numa bicha brava, do que o insensato com a sua tolice. Então deixa o insensato, gente. Deixa cada um dentro do seu quadrado, né? Deixa o insensato lá. Quanto aquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. 17:13, vamos ler de novo. Quanto aquele que paga o bem com o
o mal não se afastará da sua casa. Lei de semeadura. Eu não tenho como ficar pagando ao bem que me é feito com o mal, porque esse mal vai estar dentro da minha casa. E normalmente casa é o coração, casa de verdade, casa é aquilo onde você está. Então, não adianta a gente querer semear uma coisa e achando que vai colher outra, né? 14. Começar uma discussão é como abrir uma represa, por isso desista antes que surja o conflito. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Quem é que fecha? É difícil, né? Por isso, e para fechar tem que ter um esforço muito grande. Por isso, desista antes que surja o conflito. Esse é um pensamento sábio, né? 15. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. O Senhor detesta quem justifica o ímpio. O ímpio é aquele que é um cruel, que não aceita os caminhos do Senhor. E quem condena o justo. Quem condena o justo é aquele que faz a justiça, que faz as coisas de Deus, que cumpre a justiça de Deus. Ele condena tanto um como o outro. 16. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria se ele não tem entendimento? Olha aqui nós caímos lá bem certinho, ó. Quem é o tolo? O tolo insensato está na mesma categoria. Então, primeiro eu tenho conhecimento, depois eu tenho um entendimento. Então, o tolo e o insensato, eles têm um conhecimento, mas eles não entendem, eles não discernem, eles não aplicam. Entendeu? Isso, eles ficam só até aqui. Então, aqui tá falando, ó. Do que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria se ele não tem entendimento? Quer dizer, ele não sai pro passo 2. 17 e 17. O amigo ama em todo tempo, mas e na angústia nasce o irmão. Olha que lindo isso! Que lindo isso! Na angústia, eu já tinha lido e não tinha enxergado, viu? Como é importante ficar relendo. O amigo ama em todo tempo, mas na angústia nasce o irmão de verdade. Quem não tem juízo se compromete, ficando por fiador do seu próximo, né? A gente tem aqui uma advertência no 6.1, a advertência da sabedoria. E ela diz assim, 6.1. Meu filho, se você ficou de fiador do seu próximo e se comprometeu com o seu estranho, está enredado com sua palavra da boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar. Ele diz, não deite, não durma sem resolver. Não fique de fiador para ninguém. Então, aqui tá falando isso. Ó. Quem não tem juízo se compromete ficando por fiador do seu próximo. 19. Quem ama a discórdia ama o pecado. E o que faz alta a sua porta facilita a própria queda. 20. O perverso de coração jamais encontra o bem. E o que diz coisas más acaba em desgraça. 21. Quem gera um tolo faz assim para sua própria tristeza. Quem gera um tolo faz isso para sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. 22. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha que forte, os ossos são as estruturas, né? Então quando a gente está abatido, a gente derruba qualquer coisa, derruba inclusive as estruturas. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. A sabedoria é alvo do inteligente, do sábio, né? Mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. Provérbios 17, 25. O filho insensato é tristeza do seu pai, e amargura para quem deu a luz, para sua mãe, né? Pai... A mãe fala em educação e o pai dá limites. Então, o filho insensato é a tristeza do seu pai e a amargura para quem lhe deu a luz, que é sua mãe. 26. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. 27. Quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Aqui é uma característica do sábio. Quem controla, sábio controla as suas palavras, a segunda característica do sábio. O sábio tem pensamentos do alto, controla a sua palavra e tem espírito sereno. E aqui está dizendo, quem controla suas palavras possui conhecimento e o sereno de espírito é inteligente. 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Olha aí, gente. Qualquer um que não sabe o que fazer, quer criticar, fecha sua boca, independente se é sábio, se não é sábio, se é inteligente, se não é inteligente, que vai passar por sábio, por inteligente. Amém? Ficou longa, 39 minutos hoje, me perdoem, fizemos dois
capítulos, e assim, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, eu já li 3 vezes Provérbios, e essa vez que eu tô lendo com vocês, ela me coloca num compromisso maior, que é entender melhor para eu poder aqui discernir e transbordar na vida de vocês. Mas, quando se lê com essa visão, olha minha Bíblia como é que é, olha só, quando se lê com essa visão, entendendo, né, até o 9, ele vai te passar, vai te mostrar tudo aquilo que tu precisa entender para que tu seja mais sábio. A gente está lendo Provérbios, né, 16 e 17 hoje, mas a do 1 ao 9, ele me deu um suporte muito grande para eu seguir, e todos os drives aqui, agora, do 1 ao 9, é um chamado à categoria, do 10 ao 24, ditados dos sábios, então fica mais fácil para eu discernir tudo isso que eles estão falando aqui, porque agora as palavras fazem sentido, porque lá atrás eu consegui ajustar, né, ter um conhecimento do que estava sendo dito. Então, qual é a minha dica? Primeiro, a gente tem que reler, não tem jeito. Eu leio aqui, parece que eu nunca li, então a gente tem que reler. Por isso que é interessante, esse livro nos fala, né, que a gente leia todos os meses Provérbios, porque todos os dias que a gente lê, a gente vai pegar, né, um versículo desse e a gente vai aplicar na nossa vida, porque ser sábio é aplicar tudo aquilo que a gente aprende, é da fonte boa que a gente aplique na nossa vida. Isso é se tornar mais sábio. A gente tem que ter o foco de se tornar mais sábio hoje do que a gente foi ontem. Então, peguem alguma coisa dessa que a gente leu, olhem na Bíblia de vocês e busquem isso, coloquem isso na vida de vocês, transborde isso na vida de outras pessoas também, que é esse o objetivo. O objetivo é eu mudar meu lifestyle, nossa, meu estilo de vida, minha forma de viver, né? O objetivo é eu mudar pelo conhecimento daquilo que é correto, daquilo que é o caminho justo de Deus. Então, quando você for fazer isso, vai falando para as pessoas que estão à volta de você, que aqui sim tem que ser um telefone sem fio. Eu falo para você, você fala para outra pessoa, e a gente vai derramando as bênçãos em outras vidas. E esse é o objetivo, é isso que Deus quer. Que a gente chegue em mais pessoas, que a gente mostre a verdade, e quem tiver conhecimento da verdade, né, vai ser, e a verdade libertará. Conheça a verdade te libertará. De você mesmo, inclusive, porque a gente nasce muito arrogante, a gente é um sobrevivente desse mundo, né, que é tão hostil, e a gente acaba ficando meio autossuficiente e a gente acaba não deixando Deus entrar na nossa vida. E lá em Apocalipse 3:20 diz: eu estou na sua porta. Ai, é lindo demais esse texto. Estou na sua porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei contigo, eu serei eu com você e você comigo. Então Jesus fala: estou na porta da sua casa. Estou na porta da sua casa. Eu bato, mas você tem que abrir. Deus, né, Jesus não vai entrar na nossa casa, não vai arrombar a porta. A gente tem que abrir. Então se abra esse conhecimento, busque esse conhecimento. Gente, isso aqui é tão gostoso que a gente falaria 10 horas aqui. É tão bom derramar isso aqui. E às vezes a gente fala assim, e a gente fica, né? Tipo hoje de manhã, eu não fiz a minha leitura matinal, passei muito mal no meu fígado de noite, não dormi nada, tanto que eu dormia 3 horas durante o dia hoje, porque eu não dormi nada, eu tava me sentindo assim, esgotada. Mas eu entendo que há uma luta espiritual também, para que a gente não chegue nessa rede e não transborde mais vida. Então não vamos deixar. A gente aqui é guerreiro do reino, nós somos generais desse reino. Seja você um general do reino, aonde a tua palavra vai chegar em outras pessoas. Vamos lá buscar aquelas pessoas, e que a gente comece fazendo isso dentro da nossa casa. Que a nossa casa seja a nossa nação, que a gente aqui seja governante, porque a gente minha filha às vezes fala, mãe, tá na pré-adolescência, começa a ter aqueles sentimentos todos estranhos, né, que a gente já passou. E eu digo, filha, quem você é? Ou você é assim, ou você é assim. Se você é assim, você nasceu, né, imagem e semelhança de um Deus, você nasceu para dominar, governar e transbordar na vida das pessoas. Quando você é assim, você pega a mão de outras pessoas, você é alguém que abraça as pessoas, porque você é assim. Mas quando tu é assim, você é o quê? Né? O que se espera dessa mão fechada? Então, quem é você? Então, a gente tem que... É isso que a gente tem que passar para as pessoas, que nesse mundo a gente precisa entender o que a gente tem que fazer. A gente tem que servir com amor e falar desse amor, falar dessas experiências, né? E contagiar as pessoas que estão perto da gente. E a gente vai ser luz e sal. Eu digo para minha filha o tempo todo, quando ela vai para o colégio: filha, seja sal e luz onde você for, seja sal e luz na tua sala, porque o sal, além de ele dar tempero, né, ele faz com que fique com sabor as coisas, ele dá sede, que ela semeie
algumas sementes que deem sede nessas pessoas que estão próximas dela na sala da aula dela, e que ela seja luz, que ela ilumine todos os caminhos por onde ela andar. Meu Deus, amém? Amanhã cedinho, não dá pra fazer de tarde, gente, eu fico muito perdida, eu sou meio metódica, eu preciso fazer de manhã cedo tudo isso aqui pra ficar certinho. Amanhã, dia 18, falaremos então de Provérbios 18. Fiquem com Deus então e até amanhã.